A água negra e opaca subitamente se agitou e fervilhou, como se uma criatura viva tentasse desesperadamente evitar a luz pálida do amanhecer. Sunny levantou-se lentamente e, após pensar um pouco, aproximou-se cuidadosamente da borda da plataforma de pedra. Olhando para baixo, ele piscou e então se ajoelhou para ter certeza de que o que via não era uma ilusão. O mar parecia estar recuando. Lentamente a princípio, e depois cada vez mais rápido, o nível da água estava baixando. A formação circular de pedras onde ele se abrigava mal se projetava das ondas, mas agora havia metros e metros de rocha úmida entre ele e a superfície inquieta do mar. À medida que o sol subia, a monstruosa maré vazante continuava. Logo, Sunny se viu à beira de um penhasco alto, com uma queda de 100 metros o separando das águas agitadas. Abaixo dele, a formação rochosa se alargava e mudava de forma. No entanto, do seu ponto de vista, era difícil determinar exatamente qual era aquela forma. Naquele momento, a superfície escura da água começou a ser perfurada aqui e ali por afiadas lâminas carmesim. À medida que descia ainda mais, era como se uma floresta carmesim emergisse lentamente das profundezas negras. As árvores eram feitas de algo semelhante a coral, crescendo cauticamente umas nas outras e se estendendo em direção ao céu. Eram colossais em tamanho, com saliências irregulares que se entrelaçavam e se fundiam, parecendo monumentais e sinistras na realidade negra e vermelha do vazio iluminado pelo sol. O labirinto formado por esse estranho recife se estendia até onde a vista alcançava, interrompido aqui e ali por penhascos salientes, abismos repentinos e características naturais distantes. Meia hora depois, completamente chocado, Sunny olhou para baixo e percebeu que o mar havia desaparecido completamente. Se não fossem as algas negras penduradas nas rochas molhadas e os pilares escarlates de coral, ele até duvidaria que ele tivesse existido. Sua pequena ilha circular havia se transformado no pico de um penhasco estranho, imponente e de formato irregular. Olhando para baixo, ele sentiu a cabeça girar. Àquela altura, a noite já havia recuado completamente, deixando a manhã finalmente tomar seu lugar. Não estou vendo coisas, estou, pensou Sunny, beliscando-se. Que feitiço foi esse? Apesar do súbito desaparecimento do mar escuro e de seus monstros ocultos, Sunny não tinha pressa em descer de sua plataforma circular de pedra. Primeiro, ele sentia que, se o mar era capaz de desaparecer, certamente poderia voltar, talvez a qualquer momento. Em segundo lugar, ele não sabia quais perigos o labirinto de corais escondia. Talvez houvesse algo ainda mais assustador do que o dono do tentáculo gigante lá embaixo. Mas isso não significava que ele não iria explorar. Retornando ao seu lugar no meio da plataforma, Sunny sentou-se e ordenou que sua sombra se separasse de seu corpo. Então, assumindo o controle, aproximou-se da borda da plataforma e deslizou agilmente para baixo. Habitualmente movendo-se de uma sombra para outra, ele começou a descer. Nesse momento, Sunny ficou feliz por as sombras não terem peso e não serem afetadas pela gravidade. Enquanto a sombra descia, Sunny bocejou. Ei, você não acha que precisa de um nome? Embora sua sombra já estivesse longe demais para ouvi-lo, eles ainda conseguiam se comunicar através da conexão compartilhada. É claro que o fato de conseguir não significava que conseguiria. A sombra era meio taciturna, principalmente porque não tinha cordas vocais e não conseguia falar. Além disso, seu temperamento não era tão bom. Que tal? Sem vergonha. Não. Que tal? Sombrio. Também não. Que tal algo mais simples, tipo... O quê? Bom, você tem alguma sugestão então? Tudo bem. Vamos deixar essa conversa para depois. Quando terminou este breve monólogo, a sombra já havia alcançado o fundo do penhasco. O alcance do controle das sombras não era ilimitado, mas era apenas o suficiente para explorar os arredores mais próximos. Ao entrar no labirinto, Sunny o achou extremamente desorientador e tortuoso. Os caminhos entre os pilares de coral ora eram largos, ora estreitos. Eles serpenteavam e se retorciam sem qualquer lógica, muitas vezes levando a becos sem saída ou até mesmo de volta ao ponto de partida. Além disso, alguns caminhos entravam nos montes de coral, transformando-se em túneis escuros. O labirinto era vasto e multifacetado, fazendo a cabeça de Sunny doer após várias tentativas infrutíferas de memorizar o traçado dos caminhos mais próximos. No final, ele enviou a sombra para cima, forçando-a a subir no topo da floresta carmesim e começar a pular de uma lâmina de coral afiada para outra, sabendo muito bem que ele próprio não seria capaz de fazer o mesmo. Logo, ele circulou o penhasco estranho e congelou, assustado com a visão do que estava acontecendo em sua sombra. Lá, o cadáver da criatura gigante parecida com um tubarão que o perseguiu brevemente na noite anterior estava caído no chão, com os pilares de coral ao redor quebrados e despedaçados. Mais precisamente, metade estava lá, com entranhas grotescas saindo da ferida terrível e se estendendo para longe. A outra metade havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Ao redor do cadáver, centenas de monstros menores corriam, rasgando e devorando sua carne aos poucos. Cada um deles tinha cerca de 2,5 metros de altura, parecendo uma estranha mistura de caranguejo demoníaco, centauro e pesadelo. Possuíam 4 pares de pernas longas e segmentadas que terminavam em protuberâncias semelhantes a foices. Na frente, um torso humanoide projetava-se da carapaça, também revestido por uma espessa armadura quitinosa. A cabeça, se é que essa era a palavra apropriada, situava-se diretamente sobre o torso, sem pescoço entre elas. Possuía 2 estreitas fendas oculares e uma boca de aparência viscosa com várias mandíbulas viscosas. Em vez de mãos, os monstros possuíam 2 pinças enormes. Naquele momento, todos usavam aquelas pinças para arrancar pedaços de carne do cadáver ressecado e enfiá-los na boca. De tempos em tempos, uma briga por um pedaço de carne especialmente suculento acontecia,
terminando com alguns monstros sendo dilacerados e rapidamente devorados pelos vencedores. Sunny engoliu em seco. Tanto porque a visão de monstros poderosos e fortemente blindados o deixava nervoso, quanto porque, ao vê-los festejando, ele de repente sentiu muita fome. Cada um deles parece um problema. E são centenas. A sorte dele, como sempre, foi terrível. Pelo menos não preciso me perguntar por que o labirinto parece tão vazio. Todos os habitantes estão em festa. Sentindo-se um pouco compreensivo em relação à ideia de virar as costas para os monstros, Sunny ordenou que ela olhasse para trás e observasse o penhasco onde ele se abrigava. Algo nele o deixava inquieto. A sombra se virou e olhou para cima, observando o penhasco de formato estranho. Sunny levou alguns minutos para mudar de perspectiva e reconhecê-lo pelo que realmente era. Isso é um dedo. Isso é uma mão. Isso é uma espada. Ele piscou. É uma estátua. De fato, o penhasco era artificial. Era uma estátua antiga e colossal, com pelo menos 200 metros de altura. A escala era tão grande que era inacreditável. Pelo que Sunny podia ver, representava um cavaleiro trajando uma elaborada armadura de placas, com 7 estrelas brilhantes esculpidas em seu peitoral. Em suas mãos, ele segurava uma espada gigantesca, apontando-a para o chão. No entanto, o mais impressionante era que o gigante cavaleiro de pedra não tinha cabeça. Na verdade, a plataforma aproximadamente circular sobre a qual Sunny estava era o topo do seu pescoço. E, pelo visto, a cabeça não estava faltando de propósito. Era como se algo, ou alguém, a tivesse arrancado violentamente em algum momento no passado distante. Sunny andou ao redor da plataforma, olhando para todos os lados, mas não percebeu a cabeça em nenhum lugar próximo. Que lugar é esse? Sem nenhuma pista para encontrar a resposta, ele levou sua sombra de volta ao pescoço do gigante e se acomodou na extremidade oeste, estudando os monstros que se banqueteavam. Ele não se moveu até o sol estar prestes a se pôr. Como Sunny esperava, assim que o sol tocou o horizonte, um estrondo ensurdecedor pôde ser ouvido vindo de algum lugar abaixo. Os monstros interromperam instantaneamente seu banquete e fugiram correndo, alguns se escondendo dentro dos pilares de coral, outros simplesmente se enterrando no solo macio. Poucos minutos depois, os primeiros jatos de água negra surgiram no labirinto. Seu volume aumentou rapidamente, e logo uma inundação apocalíptica devorou tudo ao redor. O mar voltava com a aproximação da noite. Sunny observou esse processo inimaginável, com pensamentos fervilhando em sua cabeça. Em uma hora, a plataforma circular era a única coisa acima das águas escuras novamente.